Olá a todos, todos bem? Espero que sim. Estamos aqui reunidos mais uma vez, muito honrado com o convite para participar de mais essa preleção, para a gente conversar a respeito de um novo tema, para nossa querida Casa Espírita Mansão da Esperança, o SEMI. Então, inicialmente, nós vamos fazer a preparação do dia de hoje, dessa preleção online. Então, para aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos. Vamos então tranquilizando os nossos corações. Vamos nos mantendo mais serenos possíveis. E assim, vamos nos ligando ao nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda protetor, que nos ampara, nos auxilia desde o início dessa existência. Ele agradecemos muito estar conosco, nos orientando e nos amparando pela estrada que Jesus fez para nós até o Pai Criador. Assim seja, graças a Deus. Nos ligando também à nossa mãe querida, mãe espiritual, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que nos cobre com o seu manto de luz azul, e junto com ela vamos até Jesus, seu Filho, nosso Mestre. E assim, diante do Mestre querido, Divino Mestre, nós procuramos, junto a você, estar reunido e agradecendo o seu Evangelho de luz e de amor, de esperança, agradecendo ao Mestre pelos ensinamentos e exemplos que sedimentamos em nossos corações desde o início da nossa vida. E pedimos ao Mestre que nos leve até Deus, o nosso Pai. E assim, diante do Pai Criador, agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos, pela oportunidade bendita desta vida. E ao Pai reverenciamos com a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livra-nos e protege-nos de todo mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Podemos abrir os olhos agora, para quem estava com os olhos fechados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para aquela hora que chegar essa preleção nas nossas vidas, no dia de hoje. Então a preleção, ela tem o título de A Perfeição como Meta do Homem, mas ela é baseada muito na parábola do semeador, a parábola que está no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser se aprofundar mais, no item 5 e 6 do capítulo 17. E a gente vai começar falando justamente sobre essa parábola do semeador, porque aqui a gente vai elucidar a respeito desse exercício de perfeição, dessa busca que cada ser humano, cada espírito, o ser humano aqui na Terra, mas cada espírito busca em suas sucessivas vidas, nesta vida principal, que é onde estamos alocados nesse momento, é onde Deus nos coloca. E o que dizia a parábola do semeador? Pois bem, o semeador saiu para semear e espalhou as sementes pelo caminho. Algumas caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram. Outras caíram nas pedras, cresceram, mas como não havia firmeza, não havia raízes entre as pedras, secaram e também morreram. Outras caíram nos espinhos e cresceram, mas foram sufocadas pelos espinhos
e também morreram. E as últimas, a quarta parte, caiu em terra boa e cresceu e deu frutos e vivamente deu sombra, deu alegrias para quem passava por elas. Pois bem, essa parábola mostra muito a evolução de todos nós como espíritos que somos. As primeiras sementes que caíram ao longo do caminho, os pássaros comeram, são aquelas sementes como nós, que ouvimos a palavra, essa semente que o semeador, nosso Deus Pai, nos trouxe, e passa por nós e nós não ouvimos, não acreditamos, não queremos nem ouvir. Passamos direto. Essas são as sementes que os pássaros comeram. E talvez um dia na vida tenhamos sido assim, incrédulos ou apenas querendo saber das coisas materiais. As segundas, a segunda parte dessas sementes que caiu nas pedras e foi sufocada ali, não tinha raízes, são aquelas pessoas, somos alguns de nós que ouvimos a palavra, temos aquele entusiasmo momentâneo, mas depois passa, esquecemos tudo. Uma sementinha foi plantada, mas não cresceu entre as pedras. Ainda estamos entre as pedras. As terceiras, a terça parte, caiu entre os espinhos, onde as sementes germinaram. Sim, somos pessoas que acreditamos em Deus, que buscamos essa sabedoria divina, só que temos muitos compromissos, vamos muito para a vida mundana, ficamos nesta dualidade entre espírito e matéria e em algum momento nós largamos tudo. E a quarta parte, essa sim, a boa, representa aqueles que de alguma forma conseguiram sedimentar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho vivo dentro de si. E assim, a mensagem de Jesus e a boa nova que ele traz do Pai Criador é sedimentada em seu coração, e isso cresce todos os dias, porque nós regamos também essa planta em terra boa e cresce todos os dias. E Deus fez sempre isso por nós, sempre fez porque merecêssemos. Através das 3 revelações, Moisés primeiramente, unindo o povo hebreu, Jesus com a lei do amor, a segunda revelação, e até hoje nós, depois de 2000 anos, ainda buscamos sedimentar o que Jesus nos ensinou, principalmente nos últimos tempos, e já vamos falar sobre isso também. E no século XIX o Espiritismo, que não precisou personificar alguém. Jesus dizia: haverá um Consolador entre todos vocês, que nada mais é que a palavra que veio dos Espíritos, através do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras de Kardec. Então, o que Jesus quer dizer com essa parábola do semeador? Que somos iguais, ok? Deus nos fez centelha divina, iguais. Somos sim, essa luz brilhante, essa luz viva. Só que muitas vezes nós avançamos no caminho de Deus, como a própria parábola fala, mas vamos estacionando nesses estágios da vida. Quem de nós que está ouvindo aqui agora já não foi aquela semente que o pássaro comeu, que não acreditava em nada, questionava Deus em todas as formas? Quem de nós não foi aquela semente que caiu nas pedras, que até teve aquele entusiasmo, aquela vivacidade? Não, agora vou procurar compreender um pouco o que é Deus na vida e vou trazer Ele para mim. E dura pouco tempo
não tem a disciplina necessária, ou não busca se superar em seus desafios. Quem de nós não foi as sementes que são os espinhos, que caem nos espinhos, e com as tribulações da vida não tem tempo para ir a um centro espírita, não tem tempo para fazer suas orações básicas, não tem tempo para um evangelho no lar tão importante na vida de hoje para a sustentação da nossa casa. E Jesus nos incentiva a amar o próximo, amar o próximo sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Jesus incentiva muito a nós nesse sentido. Combater vícios, combater defeitos, vícios que podemos eliminar, defeitos que podemos atenuar, justamente para podermos ir galgando esses estágios que ainda teimamos em permanecer, às vezes por preguiça, às vezes por desconhecer. Mas nós que estamos aqui hoje reunidos, ouvindo esta palestra, nós já avançamos alguma coisa. Nós já temos a curiosidade, ao menos a curiosidade, de entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo comigo. Por que eu estou sentindo tudo que eu estou sentindo? Essa dúvida, essa angústia. Mas não é isso que Deus quer que a gente sinta. Ele quer que a gente sinta o Evangelho vivo. O Evangelho vivo é Jesus. Muitas vezes nós precisamos do Consolador em nossas vidas. Jesus nos mandou o Espiritismo. Mas não seria tão bom que a gente pudesse falar muito mais consolar do que ser consolado, como dizia Francisco de Assis? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Como é que nós sedimentamos a nossa fé? Jesus nos pede até para amar os inimigos. E nós amamos os inimigos. Não conseguimos ter aquele sentimento que temos com aqueles que são mais próximos a nós. Mas será que a gente não pode achar alguma qualidade nesse suposto inimigo, esse suposto desafeto? Ou ao menos não pode orar por ele para que aquela desavença se desmanche no ar? É um exercício diário. E quando a gente começa a adentrar cada vez mais nas nossas questões, sejam elas de ordem material ou de ordem espiritual, é que podemos notar em que momento nós estamos na semeadura da palavra do semeador. Deus representa aquele semeador que traz para todos essa palavra. Mas nem em todos germina, porque cada um está no estágio desta evolução. Coletivamente, temos realizado muitos trabalhos coletivamente. Se percebemos no planeta Terra, cada vez mais pessoas estão buscando a espiritualidade das mais variadas formas, nas mais variadas religiões, e até acharem suas respostas e observarem bem, a resposta está dentro de nós mesmos. Vai aí um tempo, vai aí um período de dedicação, de realizar nossa própria reforma íntima. E a reforma íntima nada mais é do que realizar o nosso esforço, observar e conhecer a nós mesmos. Se nós pudermos entender que conhecimento não é apenas para se acumular, mas para se propagar conhecimento e ao mesmo tempo ter esse autoconhecimento e buscar essa paz que tanto ansiamos, é aí que vamos descobrir em que momento estamos.
E nesses últimos tempos, temos vivido turbulências muito grandes no planeta, dualidades. A matéria nos leva a muita dualidade. Ainda precisamos da matéria ainda precisamos dessa experiência na matéria para desenvolver o nosso espírito, para evoluirmos como espíritos que somos. O mal ainda impera no planeta Terra. No entanto, a boa notícia sempre é: cada vez mais pessoas estão despertando. E nós estamos despertando nesse momento, e com a consciência desperta não há mais como retornar ao estágio original. Aquele onde eu era como a semente que caía, os pássaros comiam, ou que eu era aquela que só tinha entusiasmo e caía nas pedras e secava, ou eu tinha um monte de tribulações, caía nos espinhos e os espinhos me sufocavam. Não, eu posso ser mais que isso. Eu tenho a minha consciência desperta. Deus está vivo em mim. É isso que nós precisamos buscar cada dia. Buscar essa oportunidade. Avaliar sempre, todos os dias, o que nós estamos fazendo de errado, o que nós estamos fazendo de certo. Porque Deus quer que sejamos perfeitos, como Ele é. Com Jesus, o mais evoluído de todos os espíritos aqui na Terra, é. Jesus veio trazer a palavra de amor, veio trazer a palavra de fé, de esperança. E é nela que buscamos cada vez mais realizar o nosso trabalho. A reforma íntima é, mais do que tudo, a nossa busca da nossa paz interior, do nosso momento de fé e de esperança, pois Jesus nos incentiva a caminhar todos os dias em direção ao Pai, a descoberta do Pai, a relação maior com o nosso Pai Criador. Caíram as sementes, cada uma no lugar, mas compete a nós realizar um caminho melhor, todos os dias, com o nosso próximo, com nós mesmos, nos amando, compreendendo, enfrentando nossos desafios com fé, foco e determinação. Não ficarmos na inércia, ficarmos com a sabedoria, com a prosperidade, pois só assim colheremos os frutos. E sempre observando a gratidão. A gratidão talvez seja o caminho e a chave para que a semente boa esteja sedimentada em nossos corações e possamos evoluir um pouquinho mais, pois cada um dá o que tem e recebemos conforme nossas obras. No entanto, não desanimemos, não. O esforço é de cada um. É importante que o esforço continue. Ainda fazemos obras imperfeitas, não é mesmo? Tenhamos paciência conosco mesmo com erros no caminho, podemos realizar ainda muito. Ainda hoje podemos mudar nossa história. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos agora para as vibrações finais. Novamente fechando os olhos para quem se sentir à vontade, e vamos vibrando pela paz universal, pelo planeta Terra, por todos os povos, aqueles que enfrentam mais desafios ao longo do caminho. Vibramos pelo Brasil, pátria do Evangelho, por todos os seus governantes, por todo o nosso povo. Vibramos pelos moradores de rua, vibramos pelos adoentados nos hospitais, por aqueles que os assistem, os médicos, enfermeiros e assistentes. Vibramos
pela Casa Espírita SEMI, que nos dá a oportunidade do trabalho, do aprendizado. Vibramos pelos nossos familiares e amigos e vibramos por aquela pessoa com quem temos mais desavenças, possamos exercer a reconciliação e o perdão no seu devido tempo. E vibramos por nós mesmos, para que iniciemos uma semana curando o nosso corpo, mente e espírito, com muita alegria, muito amor. Assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado ao SEMI. Honrado novamente estar por aqui, desta vez no online. E estejam todos bem e tenham uma ótima semana. Assim seja, graças a Deus.